meu irmão e minha irmã. Primeiro quero agradecer a Deus por este momento diário que nós temos, refletindo a palavra de Deus que é plantada no nosso coração. E depois agradecer a sua presença na nossa caminhada, no nosso retiro quaresmal. Quaresma, momento propício para que cada um possa se aproximar de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, que inicia assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ora, meu irmão e minha irmã, 7 vezes era o preceito da lei. Devemos perdoar até 7 vezes. Mas Jesus, que veio com o coração compadecido, que veio para nos resgatar do pecado, da escravidão e da morte, ele diz: não, Pedro, deve-se perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 é um número infinito, ou seja, devemos perdoar tantas vezes for necessário e tantas vezes o nosso perdão for invocado. A leitura de hoje, depois ele conta a parábola do agricultor ou do dono de um lagar, de uma plantação, que vai embora e depois manda os seus empregados, os seus filhos, depois para cobrar renda. Depois ele mesmo vem. O que acontece nessa história, nessa parábola, é que os primeiros que vieram, eles bateram, espancaram, que eram os profetas. Os segundos também fez a mesma coisa. E o terceiro veio o próprio dono da horta. Eles conduziram para fora da propriedade e lá o mataram. Meus irmãos, quando Jesus nos conta esta parábola, ele nos quer dizer que mandou vários profetas para nos indicar como deveríamos nos aproximar de Deus, devolvendo a renda, sendo empregados ou pessoas que não cultivasse o egoísmo. Depois que ele manda, ele mesmo vem e para nos resgatar da escravidão, do pecado, da morte, do egoísmo, do egocentrismo que nós vivemos, nos mostrando as verdadeiras relações humanas, ele se entrega à morte na cruz, sofre por cada um de nós, mas pela cruz, pela morte de Cristo e pela sua ressurreição, nós somos resgatados da lama, do pecado, da escuridão e da morte. Ele vence a morte na cruz. E esse momento em que nós vivemos, o momento de Quaresma, da caminhada desse retiro, é exatamente uma preparação para que nós possamos vivenciar essa Páscoa, essa ressurreição e esse resgate de salvamento que Jesus o faz através da sua morte, da sua ressurreição, da sua Páscoa. Como nós podemos ver,
toda essa leitura gira em torno da misericórdia, do perdão, do amor que nós devemos ter. Primeiro por Deus e depois pelos irmãos. Misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs, é uma junção de duas palavras em latim, miseratio, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Assim pode-se entender literalmente como misericórdia é um coração compadecido. E isso Jesus expressa com muita propriedade nesta liturgia de hoje, nessa história, nesta parábola, nos chamando a sermos misericordiosos, nos dizendo: sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Aquele patrão perdoa o seu empregado que lhe deve muito, mas o empregado, por sua vez, não perdoa aquele que lhe deve. E Jesus nos diz, no complemento da leitura de hoje, o patrão indagou-se e indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Vejam, Jesus nos chama ao perdão. Por isso é que na oração que nós rezamos todos os dias, o Pai Nosso, ele nos diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É assim que deve ser a nossa vivência, é assim que deve ser a nossa caminhada, para que, à luz do perdão, à luz da caridade, à luz do amor, à luz da oração, nós possamos perdoar e ser perdoado. Mas, para complementar, meus irmãos e minhas irmãs, o perdão, ele não é esquecer o que fizeram com você. O perdão verdadeiro é lembrar, mas ao lembrar é não ter raiva, não ter rancor, não ter um sentimento de vingança, não ter revanche. Porque esquecer o que fizeram com você não é perdão, não, é Alzheimer. E eu peço ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que nos dê o dom do perdão, que nos dê o dom da caridade e o dom da misericórdia, e nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.